3, 2, 1, test complete. Yeah. Hey. Okay. 3, 2, 1, play. Sejam todos bem-vindos. Iron Man, Diário de Iron Man, Projeto Meu Doc, canal no YouTube, podcast do Meu Doc. Olhem para isso aqui, temos um microfone. Depois de 9 meses, faz quase 9 meses que eu comecei o canal no YouTube. Foi quando eu comecei os treinos para Kona, foi Kona Dreams, a primeira temporada. E depois de 9 meses temos agora um microfone. Espero representar, espero agradar todos aqueles que me orientaram e me indicaram diferentes tipos de microfone e falaram que seria importante eu ter um microfone para melhorar a qualidade do áudio, principalmente para quem está ouvindo no Spotify. Depois que eu comecei a subir os episódios no Spotify, eu realmente percebi que havia um eco, fazia um eco, então nada mais justo do que tentar melhorar aos poucos aí o canal e aprender conforme for construindo. Essa é a primeira novidade, então, para quem está ouvindo no Spotify, espero que estejam mais felizes com a qualidade do áudio e corram para o YouTube para ver o microfone legalzão. Doação da Z2. Z2 trocou os microfones, a gente faz o Z2 mais 2, a gente faz podcast lá na Z2, o Vitor grava às vezes sozinho também. E a gente trocou os microfones por lá e eu herdei este microfone. Então, esse microfone aqui vai fazer muito bem pra gente, pra nós aqui do canal do Meu Doc. Essa é a primeira novidade. A segunda novidade, eu não consigo me aguentar. Eu ia falar disso um pouco mais pra frente durante o episódio, mas eu tô me vendo aqui, não consigo parar pra falar da minha nova camiseta. Essa é a minha nova camiseta do Meu Doc. Faz parte do meu uniforme, ó. Vou até levantar aqui para vocês verem ela completa, ó. Com todas as empresas, Z2, Dobra, Aloha, A-Team, Caffeine Army, Eat Clean, AG7, ASICS, Safety e Meu Doc. Tem Meu Doc aqui atrás também. E essa camiseta tem essa camiseta de manga curta, tem a camiseta cavada e tem o macaquinho. Então, temos um uniforme para as provas do primeiro semestre. Vai ser assim que eu vou correr, é assim que vocês me verão nas provas. Estou muito feliz. Ficou muito bonito. Ficou muito style. Tem uns detalhes aqui de umas linhas, enfim. Ficou irado. Safety, muito obrigado. Eles que produziram, é importado, material importado da Colômbia. Então, ontem peguei o macaquinho e o uniforme novo. Vocês me verão muito com essa roupa. Vou usar só essa roupa agora. Sem mais enrolação, vamos ao 9º episódio. Diário de treino, Ironman Brasil 2023. Já se foram 9 semanas. Faltam 10 semanas. 10 semanas para o Ironman Brasil. Está chegando cada vez mais perto. E sem muita enrolação, vamos aos números. Essa semana, acho que é um recorde de horas de treino, 22 horas de treino. Semana passada foram 21, mas talvez essa semana eu deva ter treinado alguma semana aí também, 22 horas. Então, nona semana, 22 horas de treino. Destrinchando essas 22 horas durante a semana. Vou começar diferente um pouco, vou falar dos dias e depois eu faço um apanhado geral das modalidades. Semana começou segunda-feira, eu comecei a semana com uma corrida longa, 1h50 de corrida, foram 24 quilômetros. É aquela corrida de segunda-feira que eu faço baseado na frequência cardíaca, eu não olho o ritmo, só olho a frequência cardíaca. Minha frequência cardíaca média nessa corrida de segunda foi 147. Foi até uma frequência cardíaca mais alta. Eu andei ali no teto superior do limite do treino. Estava me sentindo até razoavelmente bem. O final de semana anterior não tinha sido tão pesado. Domingo eu tinha feito um pedal leve. Então estava me sentindo relativamente bem.
acabou que eu fiz o treino no melhor cenário ali da frequência, no cenário da frequência mais alta. Saiu um bom treino, 24 quilômetros. Depois fui para natação, nadei 4 quilômetros, treino de 4.000 metros. E a série principal era um de 400 com palmar, num ritmo 1 a 2 plus, aí, 1 a 2 um pouco mais encaixado. Nadei para 5,0 e tinha 6 de 200 sem material. Fiz aí um 2,36, que dá uma média de 1,18. E depois, no começo da tarde, fui fazer físio. Eu não tinha feito físio na semana passada. Eu sofri demais na físio. Inclusive, eu já falei sobre isso no episódio anterior, porque o episódio anterior eu tinha gravado na segunda. Então, já tinha passado por esse sofrimento. Foi pesada a físio, mas foi muito boa. Melhorou e me ajudou bastante pro resto da semana. Então, a segunda-feira foi um dia de não muitas intensidades, mas uma corrida longa, que sempre, quando é longa a corrida, por mais leve que seja, ela causa uma sobrecarga considerável. E a natação foi uma natação padrão, aí 4.000 metros com uns estímulos no meio. Na terça-feira é o dia do pedal forte, e essa terça não foi diferente, foi um pedal muito forte. Eu fiz no rolo, é uma série que eu preferi fazer no rolo, para dar mais qualidade, porque para ficar ali na potência, é difícil ficar na potência na rua. Então eu entro no rolo, faço no rolo, ligo o Erg Mode, que deixa o rolo mais pesado. E aí, só para resumir, foram 2 horas e 10 de bike no rolo. O treino era 45 minutos no ritmo Z2, para aquecer e para encaixar ali um ritmo bom. Depois a série durava 40 minutos. E esses 40 minutos era 8 vezes, 2 minutos forte, 3 minutos fraco. Depois fazia 10 minutos leve e depois mais 20 minutos. 4 vezes 2 minutos forte, 3 minutos leve. Ou seja, no total foi 1 hora de intensidade, 1 hora desse bloco, 2 minutos forte, 3 minutos leve. E aí teve 40 de aquecimento, 10 minutos no meio entre o 8 e o 4, e depois mais 20 minutos leve. 2 horas e 10, saí exausto e caí para nadar, fui para natação. Natação também foi legal, foi forte. Fiz a natação com o Rafa Falsarella. Rafa veio aqui para cá, para São Paulo essa semana, para treinar com os atletas dele aqui de São Paulo. E aí a gente caiu lá na Riboc. Um treino muito legal. O treino já começou, era um aquecimento e logo já tinha uma série de 800 com material forte. Forte não, era progressivo a cada 200. Eu fiz 8,56, um bom tempo. E aí depois no meio do treino tinha bastante série com paraquedas. Eu acho que eu ainda não falei aqui nessa temporada sobre o paraquedas, sobre os treinos de paraquedas na natação. Para quem não conhece, é um instrumento, é um acessório de natação que quanto mais forte você nada, mais fluxo de água você carrega, ou seja, ele é um peso para você nadar, ele segura a sua natação, então ele aplica uma força específica na sua remada. É bem legal, é bem interessante usar. Não dá para usar toda hora, não dá para usar em qualquer distância, tem que ajustar e seguir os treinos. Fiz uma série de paraquedas de qualidade no meio desse treino de terça. E aí no final, surpresinha, 1 de 50 forte. 1 de 50 forte que eu fiz para 33. 8 de 25 forte que eu fiz para 15 segundos mais ou menos, em média. E no final ainda mais um tiro de 50 que eu fiz para 31. Tudo isso com tempo de descanso bem curto. Baita treino, baita série. Rafa estava por lá e me ajudou no treino. E ainda à noite, na terça-feira, fiz uma musculação cada vez mais forte, cada vez mais específica, bastante agachamento, com velocidade de execução na fase excêntrica, exercícios pliométricos, enfim. Parra conversou com o Ronaldo, os dois alinharam e estão bem ajustados e alinhados em me machucar. Não, obviamente não machucar, mas em tirar o máximo proveito, fazer um treino específico aí de fortalecimento bem encaixado. Conversaram comigo, principalmente o Ronaldo, a gente trocou uma boa ideia, porque como o fortalecimento vai ser caprichado,
Muitas vezes eu vou sentir as pernas cansadas, vou me sentir cansado durante os treinos e eu preciso ter uma força mental muito grande para entender que nem sempre eu vou estar com as pernas descansadas para treinar, vou estar cansado, vou treinar cansado e isso faz parte do processo. Eu preciso acreditar no ciclo, preciso acreditar nos profissionais que estão comigo, porque na hora que tiver que evoluir, na hora que tiver que subir a rampa da performance, aí o negócio, se Deus quiser, se der tudo certo, vai decolar e aí vou conseguir ter bons rendimentos, bons tempos. É difícil isso para quem precisa se provar todos os dias. Quer dizer, é quase impossível, porque tem dia que o negócio não vai, mas você precisa entender que você está cansado de outras questões e precisa acreditar nos profissionais que estão do seu lado te assessorando. Quarta-feira foi um dia de corrida pesadíssimo, fiz um baita treino, 1h20, 20 minutos de aquecimento, a série de 40 minutos e depois 20 minutos solto. A série de 40 minutos basicamente era 40 minutos para 3:40, era um Z3+, aí era um ritmo forte, praticamente um teste. 3:40 é um ritmo aí que para mim ia ser desafiador e foi bastante desafiador. Para minha sorte, quando eu entrei no parque, estava aquecendo, estava nesses primeiros 20 minutos, eu encontrei o Wagner Noronha. Wagner Noronha, para quem não conhece, um maratonista do mais alto gabarito. Maratonista patrocinado pela Z2. Acabou de fazer a maratona de Valência para 2h17. Me encontrou, perguntou do meu treino, falei o que eu faria dele. Vou treinar com você. E ele me ajudou e muito. Me puxou aos 40 minutos inteiros. Ele estava ali em Z1, rodando e eu fazendo muita força, mas foi muito bom. Consegui entregar o treino, baita treino. Saí cansado, saí morto. E já caí na água para mais 4.000 metros, dessa vez bem soltinho. Quarta-feira é o dia de reg, é o dia de regenerativo na natação. Então foi um treino muito tranquilo. Quinta-feira acordei morto. Depois de 3 dias aí levando pancada de todos os lados. Segunda corrida longa, terça bike forte, quarta corrida forte, os 3 dias, a segunda e a terça natação com alguns estímulos consideráveis. A terça a musculação foi pesada, enfim, na quinta eu acordei bem cansado. Fui para ciclo, pedalei, fiz um treino de bike de 2 horas, aquele treino de cadência baixa, aquelas séries de cadência baixa, que não necessariamente envolvem potências altas, então não é aquele big gear pesado, travado, é um pedal travado, mas não com alta potência. Basicamente o treino é 20 minutos de aquecimento e aí 3 séries de 20 minutos cadência baixa, 8 minutos girado, ou seja, dá 1h24 esse bloco. 20 minutos rodando lentamente a perna para manter 200 watts e depois giro alto para 170 watts mais ou menos. E aí depois mais 20 minutos solto, 2 horas de pedal. A ideia era nadar, mas eu não consegui nadar. Eu cheguei em casa exausto, cansadíssimo e abortei o treino de natação. Fiz um treino de mobilidade. Já vou falar para vocês sobre a mobilidade. E à noite fui para a musculação, estava um pouco melhor, já estava me sentindo um pouco melhor. E aí fiz um treino com Parra. O treino foi mais curto, mas não deixou de ser intenso. Mas aí eu falei com ele que estava cansado. Ele sentiu ali, logo nos primeiros exercícios, que o negócio estava complexo. E aí a gente decidiu ali fazer um treino um pouquinho mais curto. Na sexta, eu corri. Na sexta-feira é uma corrida leve, é a corrida curta e leve, é um descanso. Foram 9 km, 40 minutos, bem tranquilo. Só tem uns estímulos, né? Então são 6. Eu fiz 6 estímulos de 30 segundos full gas, né? Tipo, um tiro de 30 segundos. Mas a corrida, de maneira geral, é bem levinha. Na sexta caí na água e aí na sexta foi um baita treino de natação, um treino especial. Basicamente o treino tinha aquecimento, educativo, mas aí tinha um tiro de 400, depois 500 metros rodado em A1, que era 4 de 75 e depois um de 200 e aí mais um tiro de 100 metros, quase um novo teste.
No tiro de 400 eu fiz 4,58, muito bom, fiquei muito feliz. É um baita tempo. Para quem está acompanhando aí a série, eu fiz um tiro de 400 há umas 4 semanas atrás. Tinha dado 5,03, se eu não me engano. Ou seja, baixei 5 segundos. Fiquei feliz. E depois ainda dei um tiro de 100 metros para 1,6. Estava bem cansado, podia ter feito até melhor. Dei uma errada ali na volta dos primeiros 50, né? Dos 25 por 50. E aí acabou dando um 6, mas fiquei bem feliz, um baita treino. Na sexta-feira o Shaolin estava aqui, estava em casa, a gente conversou antes do treino e me deu um gás aí para eu conseguir treinar bem. Me deu umas dicas, Shaolin, meu amigo, nadador, triatleta dos bons, nutricionista, mais nova contratação do meu doc. Meu doc agora tem um nutricionista, Diego Shaolin, triatleta experiente, um baita nutricionista. Irá compor a nossa equipe do meu doc, então temos aí mais um para ocupar a cadeira da interdisciplinaridade do meu doc. Então temos agora médico, nutricionista e fisioterapeuta. Fisioterapeuta Fabiola, lá do Rio de Janeiro, também é triatleta. Ela que irá coordenar a parte de mobilidade, flexibilidade, equilíbrio muscular e força dos pacientes do meu doc. E ela já está fazendo um plano para mim. Eu tenho uma restrição importante da mobilidade, da amplitude de movimento, principalmente de quadril e tornozelo. E eu tenho uma certa fraqueza da musculatura que faz com que eu tenha um movimento valgo dinâmico. Então, meu joelho vai para dentro quando eu salto unipodal e eu preciso trabalhar isso, preciso trabalhar mobilidade de quadril. Então, estou fazendo treinos de mobilidade muito importantes, treinos específicos para as minhas limitações. Ela me avaliou, me prescreveu os treinos e eu estou fazendo. Então, na quinta eu fiz no sábado e farei hoje, domingo, daqui a pouco. Vou acabar o vídeo aqui e farei, quer dizer, eu tenho que fazer mais uma aula, que eu vou dar uma aula amanhã de ergoespirometria na pós da doutora Ana Carolina Corte, mas depois que eu fizer a aula, eu vou ali para a sala fazer minha sessão de mobilidade, 30 minutinhos que mudam a vida. Fiz hoje no pré-treino, é legal, tem as sessões pré-treino, tem as sessões quando tem mais tempo, enfim, bastante completo. Isso na sexta, parei na sexta, né? Nossa, tô falando demais. Mas enfim, no sábado, então na sexta eu corri, nadei, só no sábado fui para a EV, para a Estrada Velha. Quem não é de São Paulo, quando vier a São Paulo, está mais do que convidado. A gente tem um lugar muito legal para treinar, um pouco para frente de São Bernardo, no caminho para Santos, ali na Anchieta. A gente entra na represa e aí tem um lugar ali que tem a represa que dá para nadar, e tem uma volta de 15 ou 16 quilômetros que dá para pedalar e correr. Bastante triatleta, todo final de semana vai para lá. Durante a semana também alguns triatletas vão. Fui lá e fiz um treino de natação, de bike, de corrida. Não foi um simulado. Não foi um simulado porque eu não fiz em altas intensidades. As minhas transições foram lentas. Eu não fiz treino de transição. Eu nadei, aí fui, me sequei, troquei de roupa, tomei café, saí para pedalar, depois voltei, tomei mais um café, me troquei com calma e aí depois saí para correr. Então, assim, não foi um simulado e sim um treino de natação, um treino de ciclismo, um treino de corrida. Nadei 3.000 metros, deu 45 minutos mais ou menos. Nadei sem roupa, nadei só de sunga. Cheguei bem cedinho, fui o primeiro a cair na água. Eu cheguei, o clube lá que a gente para estava fechado, inclusive, eles estavam abrindo o portão. Eu entrei na água, eles estavam botando as boias ainda. O Valdir lá, o pessoal estava colocando as boias. Então fui o primeiro a cair na água e fui um dos últimos a ir embora, porque o treino foi muito longo. 45 minutos nadando, depois pedalei 3 horas e 40. Tanto a natação como a bike foi um ritmo moderado, um Z2. A natação foi 1.000 metros a 1, 1.000 metros a 2, 1.000 metros a 1 de novo. A bike foi um Z2 menos, um Z2 200 watts. E a ideia era ficar no clipe o tempo todo. E eu fiquei no clipe o tempo todo. Quem conhece a EV sabe que tem algumas subidas, é um rolling hills ali,
que tem que se esforçar para ficar no clipe. Eu fiquei 100% no clipe, eu preciso me acostumar à posição, preciso me ajustar na bike nova. Então, o Garmin ele dá esse número, né, de quanto tempo você ficou de pé e quanto tempo você ficou sentado na bike. E eu fiquei no total só 1 minuto e 40 de pé, ou seja, eu só fiquei de pé nos retornos. O resto do tempo eu fiquei todo clipado, foi bem legal, foi um treino bem oportuno. Ajustei muito a minha alimentação e hidratação, fiquei focado nisso, estou cada vez mais otimizado quanto a isso. Bati aí quase 100 gramas de carboidrato por hora, então na natação não suplementei nada, né? Só comi antes e comi depois. Mas na bike, nas 3 horas e 40, eu usei 4 sachês de Power Powder, ou seja, cada sachê tem 42 vezes 4, 168 gramas de carboidrato. E aí eu tomei mais 5 géis, 5 vezes 25, 125, com 164, 300 e alguma coisa. 290, sei lá. Quase 300 gramas de carboidrato. E depois saí para correr, ainda tomei mais 3 géis. Eu tomei um já na transição. Depois tomei mais 2 géis nos 50 minutos de corrida que eu fiz depois. Corrida leve. 4h30. Leve. Não é leve, mas não foi uma corrida de espancamento, como foi no sábado passado. Foi isso no sábado. Cheguei em casa, comi infinito, comi muito, passei sábado inteiro comendo e descansando, fiz essa sessão de mobilidade e hoje, domingo, acordei bem cedinho, fiz minha mobilidade e fui para ciclo, 2 horas e meia de bike em 180 watts, ainda mais leve, uma bike aí baseada na frequência cardíaca, também 100% clipado, e foi isso, ou seja, 22 horas de treino. Dessas 22 horas, 5 horas de natação, 5 dias, 19 quilômetros. Bike, 10 horas, 4 dias, 360 quilômetros. Corrida, 4 dias, 4 horas, 64 quilômetros. Musculação, 2 dias, 2 horas. Fisioterapia, 1 hora. Mais os treinos de mobilidade que eu não coloquei aqui. Em breve eu vou colocar, porque mobilidade também vai entrar como treino importante e irá me ajudar muito. Se Deus quiser, eu vou conseguir melhorar a minha mobilidade e vou conseguir, primeiro, me manter longe de lesões e, segundo, melhorar a minha performance, melhorar a minha amplitude de movimento e aí conseguir colocar mais força no pedal, mais força para natação, mais força para corrida. Vai rolar. Números do TrainPeaks. Meu TrainPeaks hoje está com... Eu estou com um fitness de 108 de CTL. Aumentou, então estava em 104 semana passada, foi para 108. Eu venho numa progressão, meu fitness está aumentando todas as semanas desde que começou o ciclo. Minha fadiga está um pouquinho mais baixa, por incrível que pareça, apesar da semana ter sido uma semana muito cansativa. A minha fadiga está em 133, semana passada estava em 140. E o meu form caiu um pouquinho a mais, menos 34, estava em menos 32. E é hoje que nós iremos falar sobre esses números. Hoje o episódio é específico para explicar as siglas, explicar tudo isso. Então se liguem que daqui a pouco eu começo a falar sobre isso. Bom, panorama geral da semana. Essa semana eu classifiquei como a semana da derrota. Uma semana que foi muito difícil, foi muito pesada, principalmente os 3 primeiros dias eu estava muito cansado. Depois eu recuperei na quinta e na sexta e aí sábado veio uma outra paulada e hoje eu acordei bastante cansado também, fiz uma rodagem de bike ali leve, mas meu corpo está cansado, está debilitado. E essa semana eu recebi o cartão de visitas do ciclo do Ironman de verdade. Óbvio, estou vindo desde janeiro, são 9 semanas, mas agora eu comecei a relembrar os treinos difíceis, as semanas difíceis que são de um ciclo de Ironman. Um ciclo de Ironman, a prova em si é muito difícil, mas mais difícil do que a prova são os treinos, são as semanas,
São esses treinos chaves que não dá para perder. São essas horas treinando, como eu disse no sábado, eu fui um dos primeiros a chegar lá na EV. Passa muita gente pela EV e eu fui um dos últimos a ir embora. Eu cheguei lá às 5h45, fui embora às 1h15 da tarde, ou seja, passei um período inteiro só treinando. E isso vai aumentar, vai se intensificar, vai aumentar o número de horas. Então, eu falando com o meu treinador essa semana, ele me mandou uma figurinha de um escrito dele que é: março é o mês da derrota. E eu assim espero que seja. E a primeira semana de março foi a semana da derrota, uma semana difícil, que eu tive que otimizar todos os outros parâmetros. Então, a alimentação, fim da dieta restritiva ou contagem, enfim. Agora é comer o máximo que eu conseguir para ter energia para treinar, para me recuperar. Então, a ideia é comer bastante, óbvio, comer com qualidade, comer com responsabilidade, mas comer bastante para conseguir ter energia nos dias posteriores para treinar. Isso é importante. Não dá para fazer mais dieta, já era, já foi. O que tinha que tentar perder já foi, agora é tentar não perder, inclusive, não perder força, não perder potência, não perder treino, não ficar doente. Descanso também, então, eu passei esse final de semana aqui, hoje eu tô total descansando, tô focado 100% em me recuperar, porque semana que vem a paulada continua, tem bastante treino importante, semana que vem bastante treino longo, então descansar também é um parâmetro que eu preciso otimizar. Semana, então, foi essa, muito boa. Como eu disse, agora novos pontos são esses treinos de mobilidade. Comecei a arrumar as coisas para a Argentina, como eu disse na semana passada, é o mês de prova. Então, atualizando vocês da lista que eu fiz. Para quem não assistiu a semana passada, para quem não ouviu, volte. Ficou muito legal o episódio da semana passada, que eu fiz um checklist de coisas que você precisa arrumar para a prova. E eu recebi um feedback muito legal, a galera gostou muito. Anotou todos os pontos, então anotem. Das coisas que eu falei, que eu ainda não tinha arrumado e já comecei a arrumar, a minha viagem está tudo certo, passagem, hotel, enfim, a logística está toda organizada, eu tenho inscrição, está tudo bem ajustado. A prova lá em São Juan é uma prova que a ASICS patrocina, a patrocinadora oficial. Vai ser muito legal correr lá. Vou inclusive conhecer o pessoal da ASICS lá da Argentina. Mas eu tinha algumas coisas para arrumar que eu estou ajustando. Por exemplo, um paciente meu, Rui, está nos Estados Unidos, está trazendo um par de pneus novos que eu vou usar na prova. Eu vou competir de roda fechada e eu já pedi emprestado a roda fechada do Vanzolini, que é um amigão que vai emprestar, um conterrâneo lá de Ribeirão. Vou pegar um capacete novo, vou trocar de capacete, vou trocar de sapatilha, então já estou agilizando tudo isso, é importante. Comprei também com o Rui lá nos Estados Unidos o suporte de hidratação da minha bike nova, ou seja, estou arrumando a bike, estou ajustando. Essa semana eu treinei com o tênis que eu irei correr, Matt Speed Sky, é um tênis que eu já usava, mas tem um novo e agora testei esse novo e vou correr com o tênis novo. Já estou com o óculos que eu vou fazer a prova. Agora estou com o macaquinho, ainda não experimentei, mas vou experimentar essa semana, meu macaquinho de prova. Enfim, me organizando para a prova do final do mês. Faltam 3 semanas para San Juan, então cada vez mais ajustado. Bom, é isso sobre a semana e sobre meus treinos. Vamos agora ao papo mais científico e mais técnico. E, enfim, chegou o momento de explicar todas as siglas e todas não, mas alguns dados que a gente se depara diariamente nos nossos ciclos de treinamento e muita gente não sabe o que significa e gostaria de saber e deveria saber. Na verdade, todo mundo deveria saber quais são os parâmetros utilizados pelo seu treinador para prescrever o seu treino, o que ele avalia em você e quais as medidas que ele julga importante para a continuidade do seu treino, para organizar a sua periodização. Isso é extremamente importante para ele, é importante que ele saiba. E, obviamente, você também, porque quando a gente
entende o que a gente está fazendo, a gente faz com melhor qualidade, a gente consegue ajustar. A gente precisa ser inteligente na hora de treinar, não é só fazer força. Pelo contrário, você precisa entender o que você está fazendo e para que aquilo serve. Porque se você estiver sofrendo, você vai ter a noção que você está sofrendo, mas tem um objetivo. Se você estiver cansado, você vai entender que está cansado. Mas isso, a tendência é quando você descansar, você ficar melhor. Quando você não estiver rendendo, você precisa entender e olhar os números, ver, discutir com o seu treinador tudo o que está acontecendo. Então, para isso que serve, para isso que eu estou aqui, para isso que eu vou tentar ajudá-los. Começando pelo FTP. Então, FTP é uma sigla que a gente ouve muito. FTP é Functional Threshold Power, que é basicamente o limiar de força funcional. Numa tradução livre aí, um ponto, é um teste, é um número, é um valor que foi estipulado arbitrariamente. Alguém um dia falou, vamos fazer um teste e esse teste vai servir como parâmetro para a gente prescrever treino, para a gente olhar para os treinos. Então, FTP é um valor, é um número, e esse número basicamente representa o quanto você consegue sustentar, o quanto o seu corpo consegue impor de força durante 1 hora. Esse é um ponto fundamental. Então, o FTP é a máxima capacidade aeróbia que você consegue executar em 1 hora. Seja na bicicleta, seja na corrida, seja na natação. Esse é um parâmetro importante. O FTP tem várias maneiras de você medir, de você aferir, inferir, enfim, de você ter um valor. Tem vários testes. Então, por exemplo, na bike, que é o mais comum. É mais comum a gente ouvir FTP da bike. O FTP da bike, você pode fazer 1 hora no máximo, e esse valor de potência que você desenvolver, ou a média da frequência cardíaca, pode ser considerada o seu FTP em potência ou da frequência cardíaca, mas de maneira geral a gente usa a potência. Não é assim que a gente faz. A grande maioria dos treinadores fazem testes de 20 ou 30 minutos. De 30 minutos o máximo que você consegue, ou 20 minutos o máximo que você consegue. Se o seu treinador faz de 20 minutos, tem que tirar 5% da potência, porque a ideia é extrapolar isso para 1 hora. Então, por isso, tira 5% quando você faz um teste de FTP de 20 minutos. De maneira geral, tem que ser feito no plano e tentar manter essa potência o máximo estável possível. Não adianta você começar muito forte e cair. Se você tiver um decréscimo importante da potência, seu teste é invalidado, porque a ideia é você conseguir manter e não ter variações muito grandes da sua potência. Uma vez estipulado esse valor do FTP, você tem esse número, e aí todos os outros parâmetros são basicamente baseados nesse seu FTP. Na corrida, a gente tem também testes que avaliam o FTP da corrida, que pode ser o teste de 30 minutos de corrida, ou um teste de 20 minutos de corrida, ou 3 km, 12 minutos, ou uma prova de 10 km no plano que você fez, uma prova de 15, enfim, tem várias possibilidades e várias maneiras de você aferir ou inferir o quanto você consegue colocar de velocidade durante 1 hora, que é essa questão esse conceito do limiar de força, o limiar de lactato é o máximo limiar de lactato possível durante 1 hora. Na natação também é possível fazer isso, teste de 1.000 metros ou 1 hora no máximo de velocidade possível, no máximo de energia possível. Na natação tem outros testes, teste de 400 metros, teste de 1.500 metros, teste de 200 metros, enfim, tem várias maneiras de você também saber o seu limite de 1 hora na natação, e aí você ter um valor referência, porque todos os outros parâmetros eles derivam desse FTP, porque os seus treinadores, de maneira geral, eles prescrevem os treinos baseados no FTP. Então, as zonas de treinamento, elas são baseadas no FTP. Elas também podem ser baseadas nos testes laboratoriais, nos testes de VO2, e também é importante porque é um teste direto, é um teste de avaliação do consumo de oxigênio, e esses testes de campo que eu estou citando são testes indiretos, são testes que basicamente a gente pegou os valores de VO2 e as zonas
de treinamento baseado nos limiares ventilatórios, limiares de lactato, e indiretamente relacionou com os testes de campo. Então pegou os testes de campo, viu qual é a correlação desses testes no laboratório, e isso gerou uma validação dos testes de campo, FTP da bike, corrida, enfim, tudo isso que eu disse, para definir as zonas de treinamento. Então as zonas, 5 zonas, 7 zonas, enfim, 3 zonas, tem atleta que só trabalha com leve, moderado e forte. Todos esses pontos são derivados do FTP, do teste, ou FTP no campo, ou um teste ergospirométrico, um teste no laboratório, VO2, limiar ventilatório, limiar de lactato, enfim, tudo isso. Seguindo, então FTP, espero ter trazido à tona e ter esclarecido o que significa o FTP. Uma vez dito o FTP, a gente passa para um segundo parâmetro, que é o IF, que é o fator de impacto, ou fator de impacto não. Fator de impacto IF é de pesquisa científica, que é o IF é a intensidade, Intensity Factor, é o fator de intensidade, e o IF basicamente ele representa a relação entre a sua potência ou a sua velocidade sobre o seu FTP. Ou seja, ele é a porcentagem do quanto você fez naquele treino comparado ao seu máximo. Então, o IF basicamente é quanto você conseguiu treinar perto do seu máximo, ou seja, se você faz um pedal de 1 hora a 60% do seu FTP, basicamente o seu IF é 0,6. É isso. Então, o IF ele é o quanto você encostou perto do seu máximo. E isso é importante a gente salientar, porque se você fizer qualquer treino maior que 1 hora, ou até um treino de 1 hora, e seu IF for maior do que 1, isso significa que seu FTP está errado. Significa que você precisa refazer seu FTP, porque ele está desatualizado, porque não tem como você, em um treino, dar mais do que 100% do seu limite, da sua capacidade. Então, IF é a porcentagem da sua capacidade máxima. Então, sempre que você fizer um treino, olhar seu treino prescrito por IF, você vai entender que é a porcentagem do seu máximo pelo tempo. E aí, quando a gente coloca o tempo na jogada, a gente passa de IF para TSS. E o TSS nada mais é do que a relação entre o IF, entre o fator de intensidade, pelo tempo. Então, como é que é o cálculo matemático? TSS é igual a IF ao quadrado vezes o tempo em horas. Ou seja, você pega o seu IF, multiplica por ele mesmo e depois multiplica pelo tempo em horas, e isso vai dar o TSS. TSS basicamente é o quanto de estresse aquele treino gerou no seu corpo. Então é uma medida de carga externa, é uma medida de carga de quanto estresse aquele treino vai representar para você, porque basicamente ele pega a porcentagem do máximo que você executou aquele treino e multiplica pelo tempo que você executou aquele treino. A intensidade elevada ao quadrado vezes o tempo. E isso gera o TSS, o famoso TSS. Para quem tem mais mão com isso, sempre se fala muito em TSS. Esse treino aqui me gerou 100 de TSS, 200, enfim. Tem vários desses parâmetros que são importantes, são parâmetros importantes que o seu treinador leva em conta. E isso, o TSS, ele rege todos esses dados que eu estou passando semanalmente para vocês, que é o fitness em CTL, que é a fadiga em ATL e o form, que é basicamente o TBS. Ou seja, quando toda semana eu falo para vocês, o meu fitness está em tanto de CTL, a minha fadiga está em tanto e o meu form está em tanto, eu estou basicamente usando medidas baseadas no TSS. Então vamos lá. A primeira delas, o fitness, que é em CTL. O fitness, ele representa a média das últimas 6 semanas do seu TSS. Ou seja, o fitness, o CTL, aquele número do CTL, ele é uma medida de fadiga crônica. Ele pega 6 semanas, as últimas 6 semanas, diariamente o seu TSS e multiplica por
42 dias, por 42, ou seja, ele pega 42 dias, os últimos 42 dias da sua vida, dos seus treinos, que se você não treinou é zero o seu TSS, então ele pega os últimos 42 dias do seu Training Peaks, soma todos os TSS e divide por 42. E isso dá uma noção de fadiga crônica. Então é o quanto cronicamente você está fadigado, quanto cronicamente você está treinado também, porque afinal de contas o TSS ele é uma medida de treino, é o quanto você treinou naqueles últimos 42 dias, é uma média dos treinos. Já a fadiga, o ATL, ele um é CTL de chronic e o ATL é de agudo, que ele basicamente pega o seu TSS dos últimos 7 dias. Então, enquanto a fadiga é uma medida aguda de treinamento, o CTL, o fitness, é uma medida crônica. Então, um é de 7 dias e o outro é de 6 semanas. E o ATL é o quanto você está treinando naquela semana, na última semana, quanto de estresse você gerou ao seu corpo, quanto de TSS tem acumulado no seu corpo, a média dos últimos 7 dias. E por último, o FORM. O FORM, basicamente, ele representa o TSS do CTL menos o TSS do ATL. Ou seja, basicamente, o FORM ele é um espelho ao contrário da fadiga, e ele representa quão descansado você está. Então, o indivíduo, quando ele tem o FORM muito baixo, quer dizer que ele não está pronto para competir, porque ele está fadigado. A fadiga dele, o TSS agudo, está maior do que o TSS crônico, ou seja, esse número está negativo. Se a gente faz uma conta de menos, né, uma subtração, onde o segundo número é maior do que o primeiro, o resultado vai ser negativo. Então, quando o seu FORM estiver negativo, significa que você não está descansado para treinar. E o contrário, obviamente, também, quando o seu CTL é maior do que o seu ATL, quer dizer que você está descansado e você pode competir. Não necessariamente significa que você vai ter uma boa prova, porque o seu CTL tem que estar alto, você tem que estar com acúmulo de treinos alto para conseguir competir bem. E basicamente o que os indivíduos que seguem e que falam sobre todas essas métricas falam que o CTL é um bom parâmetro para você medir quão bem o seu atleta vai na prova. Então, saber o seu CTL na véspera de uma prova é saber quão treinado você está, e saber o seu FORM é saber o quão descansado você está para conseguir impor aquele seu CTL que você treinou durante todo o ciclo, principalmente nas últimas 6 semanas. É difícil, é complexo, ainda mais falando para vocês sem ter como escrever, sem como desenhar, enfim, é difícil. Mas espero ter elucidado ou minimamente ter gerado uma dúvida em vocês, ter gerado perguntas. Então perguntem aqui se tiverem qualquer dúvida, eu consigo ajudá-los de maneira geral. Perguntem para o seu treinador, perguntem se ele conhece isso, se ele usa isso ou se ele não usa o que ele usa, porque é importante vocês também terem noção se isso está sendo levado em conta, já que todos os treinos de bike, de corrida e de natação geram TSS, geram número. Da natação, a gente não consegue, de maneira geral, colocar esses números automáticos, a gente precisa colocar manualmente, e aí existe uma tabela, basicamente, para você colocar de maneira manual. Então, rapidamente, na natação, se você fez 1 hora no seu máximo, lembrem, o seu TSS é de 100, é o máximo. Então, você nadou 1 hora o máximo possível, fez o seu recorde, o máximo que você consegue, o seu TSS é de 100. Quase nunca você consegue fazer isso, ou nunca você consegue fazer isso. Então, a ideia é você dividir em 3 segmentos, um treino leve, um treino moderado e um treino forte. Um treino leve, ele gera um TSS de 30 a 50, um treino moderado entre 50 e 75 e um treino forte de 75 a 90. Isso se ele durar 1 hora, aí, porque é em 1 hora. Se ele durar menos, aí você diminui, você subtrai esse valor, você tem um TSS um pouco menor. Isso da natação. Da musculação, de maneira geral, de 50 a 60 de TSS. Coloquem, se o seu treinador leva em conta todos esses números, coloquem manualmente no seu Training Peaks, que é importante para ele ter os parâmetros relevantes
para quando ele for montar os seus treinos ao longo do período. Falei demais. É isso. Semana que vem, 10ª semana, semana cheia, semana de bastante treinos, semana de muito trabalho também. Meu doc de vento e polpa, gostaria também de falar sobre o meu doc. Eu vou falar toda semana agora porque já me cobraram que eu falo pouco do meu trabalho por aqui, eu tenho que divulgar o meu trabalho. Então, um projeto meu doc, um projeto de acompanhamento interdisciplinar, pautado em levar você à sua melhor forma, ao seu melhor desempenho esportivo, à sua melhor saúde e também longevidade. Então, o meu doc ele é pautado nesse tripé de promoção de saúde, desempenho esportivo e longevidade, envelhecimento saudável, hábitos saudáveis, enfim, e o conceito amplo de saúde através de um segmento longitudinal, próximo, individualizado, com vários profissionais cuidando de você. Muito legal. Minha filosofia de vida, a minha missão na Terra é cuidar e ajudar as pessoas dessa maneira. É isso que eu enxergo atualmente. Então venham para o Projeto Meu Doc. Valeu, galera que está acompanhando. Seguimos aqui. Acompanhem nas redes sociais, @meu.doc, @paulo.putinelli, canal no YouTube do Meu Doc, o Spotify do Meu Doc, enfim. Valeu demais. Acho que eu falei muito. E é isso. Tchau, 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 tchau.